Obrigada, secretário, pela presença aqui na RBTV. Bom dia para quem está nos assistindo também. Secretário, vamos de cara perguntar as condições da pasta da saúde em Cuiabá. No dia 1º de janeiro, quando o senhor assumiu a pasta, qual foi a condição que o senhor encontrou? Na verdade, eu tenho a impressão que a condição da saúde de Cuiabá ela é semelhante ao resto do Brasil, né? As condições hoje são totalmente desestruturadas, não existem rotinas, não existem muitas pessoas envolvidas, ainda bem que algumas ainda amam isso aí. A remuneração de quase todo mundo é ruim, muito baixa, né? E praticamente assim, o que eu posso te dizer é que a saúde como um todo, ela está totalmente desestruturada do ponto de pessoas e também do ponto de estruturas físicas, né? Estruturas físicas assim, que foram reformadas, mal reformadas, material inadequado, material porcaria. Essa semana caiu o telhado da Policlínica do Verdão. Foram duas, uma notícia ruim e uma notícia boa. Ruim que o material utilizado no telhado, que tinha garantia de 5 anos, era uma porcaria também. Caiu, choveu na recepção, caiu forro de gesso. Eu estive, domingo retrasado, visitando todas as policlínicas no domingo com uma equipe de pessoas. As construções são horrorosas, né? E aí, o que a gente fez? Qual que foi a coisa boa que aconteceu? Normalmente, quando cai um telhado e a recepção ficou inviável, a policlínica fechava, mesmo tendo médico. O que o pessoal fez? Eu fiquei muito satisfeito, que é um novo modelo de envolvimento. As pessoas estavam totalmente desanimadas. Elas tiraram a recepção dali e passaram a recepção para o ambulatório. Quer dizer, não se deixou de atender a população. Isso pode ser insignificante para quem vê de fora, mas eu vejo isso como uma atitude muito positiva de pessoas que de repente podem estar se envolvendo de novo com a saúde e respeitando principalmente as pessoas que estavam ali para consultar. Esse resgate, essa motivação para trabalhar pela saúde do município. Mariano de Souza, secretário, pergunta: o que o senhor fará pela central de regulação? Segundo ele, está uma verdadeira bagunça e muito desorganizada e com um ambiente até insalubre. Mariano, a central de regulação não está diferente do resto. Eu acho que está até melhor do que o resto. Mas essa semana nós trocamos o coordenador da central de regulação. Assinei a nomeação dele ontem e é uma pessoa assim muito envolvida, muito capaz. Nós não completamos ainda praticamente 90 dias, né? E com certeza eu tenho dito que eu não posso literalmente assumir uma secretaria e evaporar com todo mundo. Você não pode pegar um trem que está andando a 160 por hora e pisar no freio e trocar todo o comando. Então, nós temos trocado de forma gradativa para que não haja interrupção no atendimento do paciente. Se eu trocar diretor, se eu trocar funcionário, e são pessoas hoje, a informação da saúde não é de domínio da secretaria, a informação é de domínio das pessoas. Entende? O que significa isso? As pessoas detêm elas mesmas a função e a informação e o modelo de ação. Quer dizer, então, eu como, vamos supor, general, entende? A informação não está com o general, está com os coronéis, está com o soldado, entende? Estão na base. Exatamente. Então, isso significa que não existe um padrão de comportamento e uma rotina de ação. Isso é muito ruim. Por quê? Porque se você dá um comando aqui, você não sabe como é que o comando vai chegar lá na frente. Isso está acontecendo em todos os setores da saúde. Eu tenho a impressão que nas outras secretarias também. A Jaqueline pergunta também pelo chat, secretário, o que a prefeitura pensa, se a prefeitura pensa em colocar em prática o projeto de informatização de prontuários. Segundo ela, muitos procedimentos deixam de ser registrados, informações perdem o segmento e, consequentemente, prejudica-se o estudo epidemiológico do município. Isso que ela está falando é meu sonho, que eu quero realizar. O que acontece? Além de perder
todo esse trabalho estatístico de frequência de doenças, etc., de atendimentos, cada vez que o paciente vai consultar, se faz outra anamnese. É como se ele nunca tivesse visto você. Isso, e se ele for de manhã, no posto, no pronto-socorro, etc. Eu subi no pronto-socorro para ver os prontuários, uma senhorinha que trabalha lá em cima, ela me levou lá no último andar. Insalubre, papéis. Aí eu falei, como é que a senhora acha o prontuário? Falou, pela data do atendimento. Mas tá bom, e se ele for atendido daqui a um mês? Ele falou, eu pego um, ele tem que lembrar a data, depois eu pego o outro. Quer dizer, então, e aí, mas se for 3 atendimentos, quer dizer, então ela arquiva por atendimento, não tem lógica. Não tem então, sentido. O prontuário eletrônico, ele é fundamental, e essa pergunta é interessante, e eu vou falar por quê. Porque a gente vai indo aos poucos, como não existem informações escritas, outro dia diz, olha, nós estamos atendendo aqui 1.200 pacientes de hemodiálise, eu estou recebendo só por 1.000 do Ministério, que o Ministério repassa. Por que eu não estou recebendo dos 200? Ah, porque nós não cadastramos 200 no Ministério da Saúde. Não há registro. Gente, quer dizer, está saindo do município de Cuiabá o atendimento de hemodiálise da grande Baixada Cuiabana e de outros. Não há registro sobre isso. Não, eu não cadastrei no Ministério. Eu não cadastrei no Ministério. Se eu não cadastrar que eu estou atendendo cirurgia cardíaca, se eu não cadastrar que eu estou fazendo hemodiálise, eu não recebo ajuda do Ministério da Saúde. Então, você vê, nós estamos perdendo, deixando de receber, está faltando dinheiro e muito. E estamos deixando de receber porque nós não estamos informando o que nós estamos fazendo. Outro dia, uma policlínica inteira, as policlínicas em fevereiro atenderam 30 mil pacientes. Ano passado atendiam uma média de 15, 16 mil. Quer dizer, aumentou 100% o movimento da policlínica. Teve policlínica que não informou nenhum paciente. Como isso é possível? Então, Como é possível reverter esse quadro, secretário? Olha, para que o município não perca tanto dinheiro. Então, isso significa estrutura de pessoas, rotina de procedimento, protocolos de ações e a central de regulação. Essa semana, até vou dar essa novidade para você em primeira mão, nós tínhamos 10 mil pacientes para fazer exame cardiológico, exames de ultrassom. Só de ultrassom quase eram 4 mil e pouco, estamos em 6 mil. Nós não conseguimos no mercado um atendimento pela tabela SUS. Todo mundo queria 4 vezes a tabela SUS e não tinha estrutura. Negociamos com uma empresa de São Paulo que ela já atende aqui e vieram profissionais, eles estão fazendo uma média de 120 ultrassons por dia. Entra numa sala, ele já examina, tem o ultrassom, já dá o laudo ali, já digita, entra na outra sala, já tem outra paciente pronta. Atender toda essa e o demanda. pessoal, exatamente. E semana que vem vai começar a fazer as provas de esforço, os mapas que mede pressão 24 horas, etc. e tal. Então, se a gente não... Esse mutirão resolve? Não resolve, mas eu vou evitar que muita gente morra com esse mutirão. E vamos ter que fazer isso com alguma frequência. São Paulo tinha 600 mil atendimentos para fazer. O governo federal deu dinheiro para eles. E nós não conseguimos, por quê? Porque nós não fizemos o nosso projeto lá. Então, isso, nesse momento, vai custar mais caro, mas eu não posso, em função de custar mais caro ou menos caro, deixar de fazer esse movimento, né? Secretário, a gente tem uma pergunta do João Paulo pelo chat. Ele pergunta do planejamento da Secretaria de Saúde de Cuiabá frente à Copa do Mundo, que vai ser realizada ano que vem. João Paulo, essa pergunta sua, ela é muito mais abrangente do que você imagina. Nós temos um grupo de pessoas da Secretaria envolvidas no processo, junto com o pessoal do Estado e junto com o governo federal. Então, existem pessoas que estão fazendo treinamentos, que estão se preparando para fazer o atendimento de urgência. Mas eu posso te dizer, a continuar nessa toada, hoje nós não temos estrutura física para atender alguma urgência. Estou falando da rede pública. E posso te adiantar mais também. A rede privada também não tem condições, porque os hospitais estão todos lotados. E a gente está tendo dificuldades hoje com os hospitais filantrópicos, dificuldades financeiras deles, tem dívida, etc. Então, eu me preocupo muito com essa quantidade de pessoas que vêm. De qualquer forma, nós estamos envolvidos no processo, existem pessoas qualificadas da Secretaria de Saúde de Cuiabá, do Estado e junto com o pessoal do governo federal.
Então, a parte operacional, ela está sendo estudada, né? Provavelmente, talvez tenha que desativar um dos hospitais, penso que até seja o Metropolitano, né? Que é um hospital de porta fechada, parar, bloquear um hospital inteiro, no caso pode ser ele, para que possa atender as intercorrências, né? E a solução para esses casos, para o caso da Copa, já há uma luz no fim do túnel para que haja esse atendimento ano que vem? Então, existe claro que a gente não pode cruzar os braços. Esse pessoal está sendo conduzido pelo Ministério para que estejam treinados e provavelmente um dos hospitais que pode ser bloqueado é o Metropolitano. Só para atendimento à Para Copa. atendimento só à Copa, exatamente. Tá certo, secretária. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com o RDTV e Camil Fares, que é secretário de Saúde de Cuiabá. Secretário, já de cara faz uma pergunta do Tiago Bernardes. Ele gostaria de saber do senhor a posição da Prefeitura sobre a informação de que o terreno do novo pronto-socorro é objeto de disputa judicial. Como está essa disputa e como a Prefeitura deve contornar essa situação? Na verdade, o terreno é de propriedade da Prefeitura. Antes do prefeito divulgar, se pegou todas as certidões, o histórico da área, inclusive o Centro de Eventos Pantanal foi doado pela Prefeitura, quer dizer, aquilo fazia parte de 60 e poucos hectares, né? E aquilo era uma fazenda grande na época, né? Então ali, antes de ser divulgado isso aí, foi efetivamente demonstrado que aquilo é da Prefeitura. O que pode estar acontecendo? Existem 2 ou 3 pequenas invasões ali na área que a gente viu. São pessoas, como sempre, aquilo que é do Estado, aparentemente, ou do município, não é de ninguém. Mas ali tem algumas pequenas invasões, pequenas, casas pequenas, etc., né? Mas com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que aquilo é da Prefeitura, inclusive se verificou dentro da Prefeitura a documentação e etc. Agora, é natural que tenha muita gente, e a gente tem informações de que existem muitas escrituras duplicadas em Cuiabá. Entendeu? Eu mesmo fui vítima disso aí, né, pessoalmente. Então, essa parte de áreas aqui dentro de Cuiabá,
Eu já vi escrituras vindo de outra cidade, registrada em cartórios aqui próximos, né, e depois locados dentro daquela área. Então não há prejuízo, não há preocupação da Prefeitura de que esse novo pronto-socorro não seja construído ali em razão dessa disputa? Não, eu assim posso te afirmar de 100%, 99% de que se tomou todos os cuidados, ninguém seria assim irresponsável de fazer uma notificação dessa. Por quê? Porque aqui, naturalmente aquela área em volta deve valorizar bastante, né? Secretário, tem outra pergunta de um internauta. Eu gostaria de saber como está a distribuição de vacinas preventivas nos postos de saúde. Cita, inclusive, do Cidade Alta, diz que não tem vacina e no bairro Cidade Verde não tem a pessoa que aplica a vacina. Ela citou como vacinador. Uhum. Todas essas vacinas, elas são fornecidas pelo governo federal. Então, eventualmente, pode faltar uma ou outra vacina, não por problemas nossos. O problema nosso é quem vacina realmente. Se está dizendo que faltou a pessoa, eu até quero sugerir para todos que estão assistindo que nos informem das dificuldades, né? Porque a gente tem notícia de postos que às vezes, vamos supor, o dentista não vai, simplesmente se põe uma placa lá, ou vai chegar atrasado, atrasou 15 minutos, isso é funcionário, né? Atrasou 15 minutos, já diz que o dentista não vem. E nesse trânsito hoje, então, existe muita liberalidade nos postos locais. Liberalidade por falta de condução. A área ficou muito grande. Nós temos hoje 65 PSFs, 20 e poucos ambulatórios, 6 policlínicas. Quer dizer, nós estamos esparramados na cidade inteira, centros de especialidades. E isso tudo está solto. Quer dizer, quem está ali é que está comandando. Cada um administra da Cada sua um forma. administra do jeito que quiser. Então, se não quiser, põe uma plaquinha lá, hoje não temos isso, não temos aquilo, literalmente, né? E falta água. Por que faltou água outro dia, não pôde aplicar a vacina? Porque, infelizmente, as caixas d'água são pequenas. Você não vai colocar uma caixa d'água de 250 litros ou de 500 litros para uma demanda que a cada 5 minutos você tem que lavar a mão. E aí fica conveniente também não ter água. Nós já tivemos uma policlínica que faltou água, um posto de saúde também. E aí foi ver, alguém colocou uma trava lá na entrada da água, para não entrar água. Quer dizer, daí não enche a caixa para boicotar. Então, quem está assistindo pode imaginar todas as dificuldades possíveis e imagináveis, ou não imagináveis, por pessoas que não têm envolvimento e que estão lá muitas vezes colocadas por situações políticas e outras, e que realmente não têm nenhum tipo de compromisso, muito pelo contrário. Às vezes até sente prazer em judiar da população. Falando então em quadro de funcionários, de servidores públicos, seja concursado ou comissionado, há um projeto, um programa da Secretaria de Saúde para a valorização desses profissionais e a realização de um concurso público? Então, como que nós vamos trabalhar esses profissionais? Nós estamos escolhendo a dedo o novo RH da Secretaria de Saúde. Nós tivemos várias indicações políticas, etc., mas a gente tem atentado para aqueles cargos chaves de que a pessoa que tem que estar no RH tem que ser uma pessoa com todo um perfil humanitário, entende? Com capacidade de gerenciamento e que faça com que a gente comece a fazer um trabalho de envolvimento das pessoas. Eu falei outro dia que há um desalento muito grande com todos os servidores. Eu não sei se é só da saúde ou do resto. Quando a pessoa que atende alguém doente e não tem pena e fica com o coração duro, ela trata aquilo como um objeto. E o ser humano, ele não é um objeto. Quem está ali está ansioso, não vai passear, não vai porque quer, tem necessidade, não importa qual seja, mas é alguém que está doente. Pode ser uma doença física e pode ser uma doença por ansiedade. Psíquica. Mas, de qualquer forma, ninguém é médico para se automedicar ou para fazer um diagnóstico. E isso estava acontecendo ano passado, por quê? Ora, se passamos de 15, 16 mil para 30 mil, onde é que estavam esses 15 mil? A pessoa estava se automedicando, não adianta eu ir lá, não vou ser atendido, e etc e tal, entende? E a gente quer mudar esse modelo.
de como é que nós vamos fazer. Nós estamos começando com o RH e esse RH vai fazer esse planejamento para a gente poder chegar na ponta, conversar com essas pessoas, fazer a avaliação de produção, avaliação de comportamento. Isso é para os servidores que já estão aí. Existe Exatamente. a possibilidade de se fazer um concurso público? Então, existem hoje, provavelmente, vamos supor, o governo federal, para esse hospital que vai ser construído, ele ofereceu verba, mas ele impôs uma condição. Que tipo de condição? Uma condição de que se tenha uma empresa pública, de característica privada, com administração indireta. Não é uma OS, entende? E ele, inclusive, falou, eu dou para vocês a filantropia, você não precisa pagar imposto patronal. Olha, se a prefeitura não precisasse pagar imposto, INSS patronal, etc., imagina quanto que ela não vai economizar. Ela vai recolher o INSS do funcionário para a aposentadoria dele e ela não precisa recolher a parte, vamos supor, do patrão, que a empresa recolhe. E eles praticamente impuseram essa condição e isso está acontecendo no Brasil inteiro. Por quê? Porque se mostrou, eu não sou contra o estatutário, muito pelo contrário, 90%, 80% dos estatutários têm envolvimento, mas tem 20% que denigrem essa condição, que a partir do momento que é estatutário, a gente já soube de informação que teve pessoa que roubou na secretaria, que praticou dano, etc., que houve 1, 2, 3 sindicâncias e não conseguiu excluir essa pessoa. Entrou na justiça e ficou lá. Então, eu não sei... O estatutário, que é coerente, que tem responsabilidade, que é uma pessoa digna, tem que ser valorizado. Aquele que não tem esse comportamento, ele está denegrindo toda uma imagem de pessoas que trabalham bem e pelo bem de todos. O João Paulo, secretário, se manifesta mais uma vez pelo chat. Ele pergunta se é possível usar os municípios não longínquos, né, na redondeza de Cuiabá e Várzea Grande, para ter uma participação junto aos atendimentos durante a Copa. E eu já emendo uma pergunta justamente falando que Cuiabá acaba concentrando muitos atendimentos do interior. Como conseguir lidar isso durante e não durante a Copa? Na verdade, existem algumas áreas da medicina que muito pouco profissional na nossa região. Quais são essas áreas? A neurologia adulta e pediátrica, a cardiologia, a cirurgia pediátrica, então a endocrinologia, que trata o diabetes e outras doenças. Então existem profissionais que são raros, né? Raros ou pelo longo tempo de especialidade, porque para você ser neurocirurgião, você precisa estudar 6 anos depois que termina a faculdade, é outra faculdade, entende? Então esses profissionais, eles não abundam, não tem muitos, né? Até o próprio pediatra hoje já está diminuindo por causa da remuneração. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, os médicos estão indo por áreas que existe uma possibilidade de ter um ganho melhor. Onde existe um ganho menor, o pessoal está abandonando essa área aí. Então, e outra coisa que hoje eu até recomendo, existe uma hostilidade entre a área médica e o próprio paciente, que é menor na rede privada e é maior na rede pública. O tratamento, ele tem que ser bom para os dois lados. Se eu sou seu médico e você me maltrata e eu te maltrato, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E isso é ruim para o paciente, é ruim para o médico, mas é pior para o paciente. Voltando à pergunta do João Paulo, secretário, há a possibilidade dos municípios em torno garantirem também atendimento durante a Copa? Não existe infraestrutura. Até no município vizinho grande de Várzea Grande, ali na Policlínica do Verdão, praticamente atende 60% dos municípios de Várzea Grande. E como tem sido a conversa com o governo do estado relacionada a esse atendimento que Cuiabá tem acima da capacidade? O protocolo de Cuiabá não atende só cuiabano, atende muita gente no interior, inclusive por causa da alta complexidade. Como que o estado tem interferido nessa situação? Tem garantido recursos? Na verdade, o Estado ele garantia recursos para esses atendimentos que eram insuficientes, né? Nesse momento, a gente teve uma reunião na Associação dos Municípios, eu participei. Essa semana, inclusive. Quem tinha o condom de falar eram os prefeitos, nós assistimos apenas, né? No final de dezembro, houve uma lei aprovada na Assembleia que reduzia de 155 milhões o repasse que o Estado fazia
para Cuiabá e para todo o Mato Grosso, reduziram para 77 milhões. Ou seja, era 20% das receitas do Estado, caiu para 10%, né? Se você considerar que do jeito que era já estava muito difícil, e Cuiabá realmente está colocando muito mais valores financeiros do que deveria, os próprios prefeitos disseram, se isso acontecer do interior, nós vamos comprar ambulância e mandar todo mundo para Cuiabá. Quer dizer, e Cuiabá não tem nada a ver com essa história. Nós temos a alta complexidade, mas não temos nada a ver com essa decisão de governo e com a lei. Mas, de qualquer forma, nessa reunião haviam mais de 100 prefeitos e foi unanimidade. Apenas um prefeito votou a favor da lei. Os outros 99% votaram contra, né? E isso tem que ser aprovado numa entidade em que se reúnem todos os secretários, que é a CIB, né? E tem que ser aprovado. Se não for aprovado ali, a lei não entra em vigor. Eu entendo das dificuldades financeiras do Estado, investindo em Copa, investindo em estádio, etc. e tal. Mas sem saúde, não adianta a Copa, não adianta estádio, não adianta teatro, não adianta luzes, não adianta festa. Se eu não tenho saúde, você já viu alguém doente ir em festa? Se divertir com alguma coisa, ele precisa resolver o problema dele. E eu considero hoje a saúde de Mato Grosso, de Cuiabá e da Baixada Cuiabana, assim, num estado muito caótico. Muito pela desestruturação, pelo não envolvimento, pela falta de recursos, né? Pelo envelhecimento da rede hospitalar, pela falta de profissionais. Então, a situação é que todo mundo quer a coisa para ontem, né? Ainda mais quando você está doente. Então, o que nós estamos fazendo nesses 90 dias? Nós propusemos algumas ações que estamos executando. Agora nós vamos entrar numa fase mais delicada, entende? E que se vai fazer ações para o planejamento para os próximos anos. E para isso você tem que ter pessoas e vai ter que ter previsão de receita. E recursos. Recursos, que é previsão de receita. Secretário, frente a todas essas reclamações dos secretários de saúde, dos prefeitos, por causa dessa redução dos investimentos do Estado, desses 50% a menos de investimento, dos repasses, existe uma outra frente, que é a questão dos pagamentos às organizações sociais de saúde. Qual que é o posicionamento de Cuiabá e do senhor como secretário em relação às OS? Eu, particularmente, não sou contra as OS. O que eu acho é que talvez a forma de gerir as OS, a maior parte delas são de porta fechada. O que significa OS de porta fechada? Elas operam cirurgias escolhidas a dedo. Cirurgias de baixo risco e de baixa possibilidade de complicação e de baixo tempo de internação. Quer dizer, aqueles que são graves estão ficando tudo para a rede. Então, um paciente que tem um derrame, ele não vai para um hospital da OS. Ele não vai, entende? As cirurgias são escolhidas. Esse paciente que tem um derrame, ele fica no pronto-socorro. E é um paciente de longa permanência e de alto custo. Então, um paciente desse, ele custa o equivalente a 200 pacientes outros. Então, o alto custo está ficando na rede. Então, talvez esse modelo e o valor que se repassa para as OS, assim, eu não fiz essa conta corretamente, mas existem hoje 6 hospitais, né? O valor repassado para esses 6 hospitais vai equivaler aos 150 milhões que se repassavam para Mato Grosso inteiro, para atenção básica, para a rede secundária. Não investir no próprio sistema, então, né? Eu não, assim, é claro que o governo ele pode destinar a verba do jeito que ele achar melhor, mas com certeza, se for reduzido esse valor, e eu sei que o governo está tendo dificuldades, olha, eu não posso afirmar, mas eu posso ter a forte impressão de que vai morrer muita gente. Secretário, Caco pergunta por que a UPA do CPA ainda não foi inaugurada. Teoricamente seria em dezembro. Quando é que ela vai funcionar? Na verdade, ela era para ser inaugurada no apagar das luzes do governo anterior. E tudo aquilo que é feito de sopetão e etc. e tal, acaba não ficando bom, né? E as obras da grande maioria dos postos de saúde, das policlínicas, são todas de um padrão assim muito ruim. Questionável.
Muito ruim, não é nem questionável. Eu tenho visto, eu tenho notificado as construtoras. Prova o teto da Policlínica do Verdão. Então, eu tenho notificado as construtoras, olha, você tem garantia, está dando problema. Nós temos uma UTI que está para abrir ela, já tem desde o ano passado, de agosto. Qual UTI? Lá do pronto-socorro municipal, e é reforma. Outro dia nós tivemos lá, quando fomos no pronto-socorro, uma das donas da construtora prometeu para o prefeito, na frente dele, estava o prefeito e um administrador. Ela olhava para o prefeito, olhava para o administrador e não olhava para mim. Porque eu notifiquei a construtora de que ela tinha prazo para terminar aquilo, sob pena de ser autuada. E ela prometeu ali para o prefeito, eu ouvi, ela não olhava para mim, eu ouvi ela prometendo para 4 dias depois. Quando que nós estivemos no pronto-socorro? Já faz um mês. Um mês, exatamente. Até hoje não entregou. E de qualidade muito ruim a reforma. Então não tem como inaugurar algo que tem Então, uma qualidade. nós notificamos ela novamente, nós vamos aceitar do jeito que está, porque eu preciso abrir a UTI, entende? E nós vamos cobrar dela a diferença daquilo. O piso era para ser de uma cor só. Está de 4 cores o piso. As torneiras eram para ser de um modelo. Não são. As portas eram para ser trocadas. Não foram pintadas. E é esse o tipo de obra que se faz para a rede pública. O senhor não deve desistir da gestão pública diante de todo esse quadro, não, né? Não, isso é uma questão pessoal e eu já falei para minha esposa que a gente precisa participar de alguma forma. Deus tem sido muito bom para mim, para minha família, para os nossos 6 filhos, 4 netos. Não posso reclamar de nada. A minha família é uma família maravilhosa em todos os sentidos, né? Então, eu estava trabalhando em São Paulo, ia segunda-feira à noite, voltava à quinta, e eu falei para a Ivana, não vou mais ficar 3 dias fora de casa, 4. Eu volto e eu acho que já cumpri minha missão como médico, como gestor, e eu quero participar. Eu falei, por que você não abre um consultório e não opera a mama para gente que... Eu falei, mas eu vou operar 1, 2, 3, aí eu peço uma mamografia, ela vai levar 2 meses para fazer a mamografia. Vai acabar sendo o que está acontecendo? Nós fomos notificados pelo Ministério da Saúde de que em Cuiabá os cânceres de mama estão sendo tratados em fase adiantada. Por quê? Não há prevenção. Não, porque elas não estão conseguindo ser tratadas no tempo adequado. Então você vê... Por causa do atraso nos exames? Atraso nos exames, atraso no início do tratamento, quer dizer, isso realmente, por quê? E principalmente também, os médicos, para ele operar uma mama, ele vai ganhar R$50, R$100. Aí ele tem risco da cirurgia ser processada, de não sei o quê. Então, eu falei já para o Mauro, do jeito que nós estamos remunerando, vai ser difícil. Nós vamos ter que mudar esse modelo. O sujeito precisa sustentar a família dele. Ele trabalhar o dia inteiro, operar 3 cirurgias de mama, 4 cirurgias, para ganhar R$100 e poucos, 150 por cirurgia, pagar imposto, ninguém vai querer, é humanamente impossível. Então, onde que hoje o pessoal quer atender? Na quimioterapia, na radioterapia, nas cirurgias caras, entende? Quer dizer, nisso aí você tem quem atenda. Exatamente. Para encerrar nosso bate-papo, secretário, diante de todo esse quadro, dessa infraestrutura precária que o senhor disse, dessa ainda falta de motivação dos servidores públicos, é possível melhorar a saúde em Cuiabá nos próximos 4 anos? Como? Eu tenho certeza que é possível, né? E para isso é muito importante a ajuda do prefeito. E eu tenho certeza que ele vai ajudar. A Secretaria de Saúde, ela não tem receita própria. Então, ela tem a receita federal, a receita estadual e a receita municipal. Você não precisa ser muito dinheiro, entende? Basta que a gente tenha o mínimo necessário. E esse mínimo necessário implica exatamente em a gente treinar as pessoas, qualificar, remunerar um pouco melhor. A maioria dos salários da prefeitura é de R$700, R$800, R$900. Eu tenho enfermeira trabalhando por R$900. Então, essa condição é uma condição difícil. A pessoa precisa sustentar a família dela. Então, tudo isso nós vamos rever. Não precisa muito, mas o mínimo necessário. E esse envolvimento e a otimização dos recursos, né, a gente está batendo duro. E eu digo para você, nunca vi tanta gente interessada no dinheiro do SUS. Quer dizer, é um dinheiro assim que, se você espremer, sai sangue, né?
E eu acho que tem muito urubu aí em volta, viu? E a gente quer ver se realmente isso não aconteça. Destinar os recursos da saúde para a Para saúde, a saúde, é isso? Exatamente. Tá certo, secretário. Eu agradeço a participação aqui no RDTV e convido novamente para mais para frente a gente bater mais um papo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade da gente poder expor aqui o que a gente sente. Cada vez que a gente expõe o que a gente sente, a gente fica um pouco mais aliviado, que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão começar a ter energia positiva para ajudar a gente a fazer essa missão da melhor forma possível. Tá certo, secretário. Eu agradeço também a participação de todos os internautas e aquelas demandas repassadas que a gente não conseguiu fazer a pergunta aqui ao vivo, eu mesmo repasso para o secretário.